Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Que possamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, que traz refrigério, que traz abrigo, que traz conforto, que traz força para a nossa vida. Se não for por Deus, é em vão todas as coisas. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje algo que tem falado muito forte ao meu coração há algum tempo. E alguns erros que nós cometemos por não compreender as Escrituras e a palavra de Deus como ela é. E eu creio que Deus hoje vai trazer algo maravilhoso, mais uma vez, sobre a nossa vida, para a honra e a glória do nome dEle. Que você possa estar com o seu coração aberto, envie essa ministração para outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal, como eu disse para vocês no vídeo anterior, não para a promoção de homens, mas para a divulgação da palavra de Deus, Então, não retenha para você somente esta ministração, mas envie para outras vidas que eu creio que também serão alcançadas, tratadas e ministradas como nós estamos sendo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Texto base, João 16, 33. O Senhor colocou ao meu coração um tema para essa mensagem. Cristão sofre depressão e não é ausência de Deus. Antes de nós lermos João 16, 33, por muitas vezes eu cometi essa falha num momento da minha caminhada cristã, que eu dizia: é impossível um cristão ter depressão ou ter crise de ansiedade, que hoje eu entendo que é ansiedade, né? É totalmente diferente do que nós pensamos aí fora. E eu dizia isso de boca cheia. A pessoa cheia de Deus, é impossível ter depressão. Passar em psicólogo, psiquiatra, jamais. Deus é tudo na nossa vida. Realmente, Deus é tudo na nossa vida. Mas Deus permite que nós venhamos passar pelo vale para entender que nós teremos aflições, sim. O cristão fica doente, sim. O cristão tem câncer, sim. O cristão fica numa cama, fica acamado, sim. O cristão passa por depressão, sim. O cristão passa por momentos de ansiedade, sim. O cristão passa por desemprego, sim. O cristão passa por perda, sim. E não é a ausência de Deus. Não é a ausência de Deus. Não é estar com o coração, meu coração está em Jesus, eu sou feliz, eu tenho todas as coisas. Sim, nós somos felizes, nós somos salvos, nós somos justificados pela graça. Mas passaremos pelas aflições. Passaremos por dias difíceis. E não quer dizer que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, que Deus não está na nossa vida e nós estamos nele. Amém? João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo também a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas, inclusive eu, já falei ele errado. Porque a gente acrescenta aqui: eu venci o mundo e vós vencerão também. Calma. Ele diz que ele venceu o mundo. Mas ele diz aqui: estas coisas eu tenho dito que tenhais paz em mim. Se vocês estão em mim, tenham paz, porque eu já venci tudo isso que vocês estão passando. Então tenham paz, calma, tenham de bom ânimo. Vocês vão passar pelas aflições, vocês vão passar pelas dificuldades, mas calma, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, e se vocês estão em mim, vocês são mais que vencedores. É lindo o cuidado do Senhor nessa passagem que ele tem, porque o Senhor Jesus, ele passou pelas aflições. Jesus, ele sentiu toda a depressão, toda a aflição, toda a angústia, toda a pressão no Getsêmani. E ele passou por ela. E ele venceu para a glória do nome do nosso Deus. Mas algo que eu quero hoje tratar com vocês e falar
é sobre Davi. Davi é um homem que nós conhecemos a sua história, é um homem cheio de Deus. Um homem que ele se despiu de si mesmo para viver a vontade de Deus. Um homem que teve os seus erros, as suas falhas, mas teve os seus momentos surreais com Deus, que foram maiores do que as suas falhas. Mas Davi passa por um momento de depressão. E ele era cheio de Deus. Ele passa por um momento de depressão na sua vida, que está mencionado em Salmos 13. No versículo 1, diz assim, do 1 ao 4. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Atenta para mim, responde, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Será que Davi não estava no momento de depressão, de angústia? Será que Davi não estava no momento de crise de ansiedade? Que ansiedade não é você esperar algo que você quer. Ansiedade é muito além disso. Será que Davi não estava no momento desse? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando? Será que Davi não estava passando por um momento tão difícil na sua vida? Será que Davi não estava deprimido, machucado, ferido, angustiado? Mas Davi não tinha ausência de Deus, mas ele tinha uma dor na alma, que todos os dias o consumia. E ele diz aqui, Senhor, eu não quero morrer, né? Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. No Salmos 31, no versículo 9 e 10, continua a relatar isso. Ele diz assim: compadece de mim, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha o que Davi fala: compadece de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado. E aqui ele não está falando de demônio, não. Ele não está falando de demônio. Ele está falando da sua alma, do conflito emocional, psicológico, que todos nós muitas vezes passamos. E temos vergonha de contar para alguém, porque automaticamente as pessoas vão dizer: é a ausência de Deus. Ou você está em pecado. Nós não podemos matar mais vidas que já estão sendo mortas pelo inimigo da nossa alma. Porque colocam na cabeça delas, não fala para ninguém. Porque vocês vão escutar que cristão não tem depressão. Que se tiver é porque ele nunca teve na presença de Deus. Até quando nós vamos matar e sufocar as pessoas que estão dentro da igreja passando por processos dessa forma? Estão muitas vezes com um sorriso no rosto, mas estão dilaceradas por dentro, estão destruídas, choram todas as noites, têm um coração angustiado, aflito, mas têm vergonha de dizer, de pedir ajuda, porque existe cristão que bate no peito e diz: depressão é a ausência de Deus. Nós estamos falando de um homem que no livro de Atos, no capítulo 13,
o versículo 22, diz assim, só um minuto, Atos 13, versículo 22, diz: E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dado testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração, e um homem desse tem ausência de Deus porque passou por um momento de depressão, como ele fez menção no Salmo 13 e no Salmo 31? Não, esse homem era um homem considerado segundo o coração de Deus, como está mencionado no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ele diz isto, só que algumas tradições, elas não dizem segundo o coração de Deus. Nessa tradução mesmo que eu estou lendo agora, ela diz assim, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, E agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Mas na Bíblia, na tradução, na Bíblia judaica, você encontra ele falando, no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 14, Agora, porém, o seu reino não será estabelecido. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e o Senhor o escolheu para ser príncipe sobre o seu povo, porque você não observou as coisas que o Senhor ordenou que fizeste. Então, nessa tradução, na Bíblia judaica, ele está falando segundo o coração de Deus. Mas nessa outra, ele diz que o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então, se Deus diz que ele buscou para si um homem que o agrada, é porque o homem tem que ter aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. Como eu posso dizer que um homem que é chamado segundo o coração de Deus, ele pode ter ausência de Deus? Um homem cheio da presença de Deus, um homem que respirava a Deus, um homem que não fazia nada sem buscar a Deus, sem buscar a vontade de Deus. Um homem que errou, sim, adulterou, perdeu um filho. Depois teve uma violação de um filho com uma filha e outras coisas que aconteceram horrendas na sua vida. Mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele passou por todas essas coisas, mas ele permaneceu firme. Eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você está no momento de depressão, se você está passando pela depressão, você está passando por ela. E não é a ausência de Deus na sua vida, não. É somente um processo ao qual Deus se levantará e irá justificar a sua vida e bradará ao seu favor em nome de Jesus. Essa depressão não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essas crises de ansiedade não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Não é a ausência de Deus, mas é um processo que a sua alma, o seu espírito, o seu emocional, o seu físico está passando. E Deus está no controle. Por mais que você possa fazer menção, como Davi fez nesse Salmo 13, no Salmo 31, Senhor, porque viraste o rosto de mim, porque não olhaste para mim? Até quando irá me esquecer? Por mais que você ache que Deus está te esquecendo, que Deus não está te vendo, Deus está te vendo, Deus está recolhendo a tua lágrima, Deus está no controle da sua vida, da situação. Não permita que o inimigo venha roubar a sua vida. A sua vida é de Jesus Cristo. Esta depressão vai passar como passou na vida de Davi. E quando alguém virar para você ou para mim e dizer isso é falta de Deus, nós vamos olhar e dizer não. Não é falta de Deus, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando ao meu favor. Então nós, igreja que se diz igreja de Jesus Cristo sobre a terra, vamos amar como Jesus.
Vamos agir como Jesus. Não vamos julgar que a pessoa está sem Deus ou está ausente da presença de Deus, mas vamos lançar palavras de refrigério, palavras de consolo, palavras de paz. Vamos estender a mão. Vamos ajudar a se colocar de pé. Quando nós passamos na pele aquilo que muitas vezes nós falamos que era frescura, porque eu muitas vezes falei isso, é frescura. Busca a Deus, vai orar. Eu muitas vezes falei isso. E hoje eu passo na minha pele o que é sentir um momento de depressão, de ansiedade. E você muitas vezes ajoelhar, ser cheio do Espírito Santo, e Ele te visitar de uma forma linda e surreal, te levar em lugares que você ainda não explorou espiritualmente, te fazer cheio e resplandecer a glória. E quando você levanta do chão, depois de um período, aquela tristeza novamente, ela vem sondar a sua vida. Ela vem novamente perturbar os seus pensamentos. E você fala, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, eu sei que isso numa hora vai passar. Isso não é para a morte, é para a glória do teu nome. Então eu quero te encorajar hoje dizendo a você que está com uma tristeza no seu coração, ou porque passou por uma decepção, ou por alguma coisa. Tem de bom ânimo. O nosso Jesus venceu o mundo, mas não nos ausentou das aflições. Mas ele venceu. Apocalipse, para nós encerrarmos, capítulo 17, versículo 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu fiquei maravilhada ontem, quando eu ouvi uma ministração que mencionou esse versículo. Se nós estivermos nele, se nós estivermos nele, se nós formos achados nele, nós também venceremos. Se nós estivermos aqui entre os chamados, os eleitos e os fiéis, nós também venceremos. Mas nós precisamos estar nele. Eu preciso ser achado nele, eu preciso permanecer nele. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você está nele, a paz dele irá resplandecer em um momento sobre a sua vida. Não desiste, não pare de crer. Eu sei que tem dias que nós dormimos e falamos, Senhor, amanhã eu vou acordar e vai ser do mesmo jeito. Mas glória a Deus que nós acordamos, Ele sopra o seu Espírito sobre nós, o seu fôlego de vida. E sempre nos fala que ainda há esperança. Em nome de Jesus, que o Senhor possa hoje tratar o seu coração. Eu creio num Deus de milagre, num Deus de impossíveis. Eu creio que o Senhor hoje, Ele pode tirar você dessa depressão. Eu creio que hoje o Senhor pode tirar você dessa crise de ansiedade. Eu creio que o Senhor pode tirar você hoje dessa tristeza, dessa angústia. Eu creio. Mas se Ele não te tirar hoje, não é porque Ele não te ama, é porque é um processo. E para ter cura, é preciso ter uma enfermidade. Porque senão não tem como ter cura. Para nos livrar de algo, é preciso nós estarmos naquilo. Para sermos livres daquilo. Ele está no controle da nossa vida. Mas esteja nele. E seja um com ele. Independente da sua religião. Da sua religião, não, que a religião é a ligação do homem com Deus. É o religamento do homem com Deus. Independente da sua denominação, da sua crença, do seu credo. Independente. Deus está no controle da tua vida. Jesus Cristo venceu o mundo por amor à sua vida. E o Espírito Santo
consola o seu coração e te coloca de pé todos os dias da sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. E que o Senhor faça menção, segundo o querer e a vontade dEle. Senhor, nós queremos nesta hora colocar esta palavra diante de Ti. Ah, Espírito Santo. Se não for por Ti, é em vão todas as coisas. E eu te peço nesta hora, Senhor, alcança a todos que estão assistindo, que irão assistir essa ministração. Alcança aqueles, Senhor, como eu um dia falei besteira, que diz que crente não tem depressão, cristão não tem depressão, tem sim. Mas tem um Deus que brada ao nosso favor. E eu te peço, entra nos corações, entra nas causas, entra nas vidas, entra nos lares, resplandece o seu querer e a sua vontade. Sopra a vida, sopra a vida, sopra a esperança, em nome de Jesus. Aonde há morte, que haja vida, em nome de Jesus Cristo. Que aonde há tristeza, haja alegria, em nome de Jesus. Que haja o refrigério do Senhor, o consolo do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que esta palavra, Senhor, ela venha alcançar gerações e gerações. E abrir o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, para que não venhamos mais errar, mas venhamos buscar na Tua palavra, para acertarmos e gerarmos vida, e não morte, porque nós somos Seus discípulos, Jesus Cristo, e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a glória dEle sobre a sua vida. E que o Senhor trate o seu coração da mesma forma que Ele tratou o meu. E que Ele tem tratado. Você pode perguntar, pastora, você ainda está em crise de ansiedade e depressão? Sim. Estou num processo. Nunca passei isso para ninguém. Só alguns dos mais próximos sabem disso. E eu não tenho vergonha de dizer. Porque todos os dias eu vejo meu Deus se manifestando com a sua graça e seu amor sobre a minha vida. E dizendo, eu te amo. Não é o fim. E por isso que eu estou aqui. E farei a vontade dEle, o querer dEle todos os dias da minha vida. Porque é só mais um processo. É só mais um processo. Além dos processos das dores físicas, existe o processo das dores emocionais, psicológicas, que passarão e o nome do Senhor será glorificado, exaltado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Abençoe outras vidas, envie essa ministração e que o Senhor seja louvado, engrandecido todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amo todos vocês. Fiquem